Muito bem, vamos continuar então com a explicação semana 5 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 3, 2021, disciplina de Geografia, professora Verônica. Bem, aqui a gente vai trabalhar a matriz energética mundial e o aquecimento global. Uma consideração: para grande parte dos cientistas, a temperatura média do planeta está aumentando, porque as atividades humanas estão emitindo para a atmosfera grande quantidade de gases de efeito estufa. Então, de acordo com a maior parte da comunidade científica, o aumento, o aquecimento global, o aumento da temperatura média do planeta, está relacionado com o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Ok? Que são decorrentes geralmente da queima de combustíveis fósseis, de combustíveis de fontes não renováveis. A matriz energética mundial ela é composta, em sua maioria, por fontes não renováveis. A maior parte dessa matriz energética do mundo é formada por fontes não renováveis. No caso, os combustíveis fósseis, principal aí o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que ainda vão ser a maior parte, vão compor a maior parte da matriz energética mundial. A gente observa aí a imagem, 31% petróleo, 29% carvão mineral, 21% gás natural, 10% da biomassa, 5% da energia nuclear, 2% da energia hidrelétrica e 1% de outras fontes renováveis, como energia solar, eólica. Então, aí a gente vê que ainda existe um predomínio desses combustíveis fósseis, dessas fontes de energia não renováveis na matriz energética mundial, de um modo geral. Então, de acordo com os cientistas, o problema é que os seres humanos eles estão emitindo esses gases de efeito estufa num ritmo muito acelerado, num ritmo intenso, e isso está promovendo um desequilíbrio, e está aumentando, gerando um aquecimento muito acentuado num período muito curto. Isso teve início desde o processo de revolução industrial, com a introdução do processo em larga escala e com o uso de máquinas, e o uso do carvão e o uso do petróleo, e tudo isso cada vez mais passando os séculos, e a emissão dos gases de efeito estufa tem aumentado cada vez mais, e por essa razão a temperatura média do planeta também tem aumentado. O desafio, então, para a gente evitar uma crise energética, seria substituir as fontes de energia não renováveis por fontes de energias renováveis, mais limpas, menos poluentes. Então, mas ainda de acordo com os últimos relatórios, esse consumo de fontes de energia não renováveis ainda é a maior parte, ainda é a maior parte da matriz energética. Então, segundo relatórios aí da Agência Internacional de Energia, em 2040 o consumo de petróleo vai registrar uma diminuição de apenas 5 pontos percentuais, em contraponto ao aumento de 10% da fonte de energia alternativa renovável. Então, temos que entender também que nos países desenvolvidos as fontes de energia renováveis já alcançam cerca de 13%. Enquanto que nos países em desenvolvimento esse percentual ainda é de 6%, mas isso vai variar de país para país. Essa alteração nas matrizes energéticas dos países vai permitir a diminuição em gastos com produção, armazenamento, transporte, segurança e sistemas antipoluentes, além de ser extremamente importante para desacelerar o processo de aquecimento global. Então, a partir do momento que os países passam a investir nas fontes renováveis, logicamente vai diminuir os gastos com a questão de armazenamento, transporte, sistema de antipoluição. Isso, logicamente, vai diminuir e desacelerar o aquecimento global. No caso do Brasil, o Brasil tem uma vantagem, porque no caso da energia elétrica, a maior parte da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, à base de água, que é, logicamente, uma fonte de energia limpa, que não gera impacto, não gera poluição, aliás, porque impacto, de todo modo, acaba gerando.
no mundo, então, as preocupações com o clima, né, vão reforçar uma série de reflexões e iniciativas, né, em direção a uma transição energética, ou seja, uma mudança nessa matriz energética. É necessário que se mude, né, é necessário que se busque fontes renováveis. Para que ocorra essa transição, os países estão focados em diminuir a participação das fontes fósseis, né, do petróleo, do carvão, do gás, além de promover ações para aumentar a eficiência energética, né, o armazenamento de energia e estimular fontes que não emitam, né, gases de efeito estufa na sua operação. No caso, as fontes limpas, como solar, né, fonte eólica, biomassa, geotérmica, né, que não gerem gases, né, de efeito estufa. Além do mais, têm sido adotadas tecnologias de remoção de carbono emitido, como, por exemplo, a captura, né, o armazenamento e o uso de carbono e compensação florestal, chamado sequestro de carbono, crédito de carbono. Por fim, é importante mencionar também que a transição energética terá que ser justa e inclusiva para ter sucesso, considerando as prioridades e as possibilidades de cada país, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. Não adianta nada apenas os países desenvolvidos conseguirem, né, essa mudança, né, na matriz energética, enquanto os outros países mais pobres não conseguem, né, porque justamente historicamente eles estão excluídos, eles têm problemas, né, nessa questão do acesso ao capital, acesso à distribuição de renda nesse sentido, ok? Então a gente próxima explicação então semana 6, né? Eu aguardo vocês, um abraço a todos.